Igreja, que a graça e a paz seja convosco. Vamos abrir nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Muito bem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pai Celestial, nesse momento em que é lida a Tua palavra, que seja liberada aquilo que vem do Teu trono. Que o Teu Espírito Santo seja soberano para falar aos corações de todos nós, porque em todos os momentos nós estamos aprendendo com a revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Altamir leu aí o texto de Atos 2. A igreja, quando começou, era só judeus, os gentios seriam juntados depois. Existia algo que era uma referência para eles, era o entendimento de fé. E isto faz uma diferença muito grande. Quando os apóstolos do Senhor, não só os 12, mas Paulo também, que vai ser chamado posteriormente, Atos 2, para fazer parte daqueles apóstolos que vão escrever o Didaquei e o Querigma, né, a doutrina dos apóstolos, que ele falou em Atos 2. E como os judeus, eles entendiam muito bem essa palavra que nós aprendemos como fé. Mas para a gente definir e explicar sobre fé, primeiro eu vou explicar o que não é a fé. Porque aí quando chegar a vez de explicar a fé, vai ajudar muito no entendimento com um exemplo da Escritura. Vocês sabem me dizer por que é que Israel foi condenado ao cativeiro na Babilônia 70 anos? Alguém já parou para pensar e descobrir na Escritura? Foi? Incredulidade. Quem mais? Amém. Então vamos lá. Vocês vão ver que existem detalhes nas Escrituras. A Escritura a revelação dela é muito forte. E ela nos impacta de tal maneira que ela tem que fazer com que a gente mude. Não somente a maneira de falar, mas a nossa mente. E é isso que nós vamos começar a ver. A fé como ela era entendida pelos apóstolos, pelos judeus, os apóstolos, e como chegou até nós. Em Deuteronômio capítulo 15, no versículo 1, eu vou ler em várias traduções, eu gosto muito de fazer comparações, e depois a gente explica pelo original. Pela revista atualizada que é a que vocês aqui usam, ele diz: ao fim de cada 7 anos farás remissão. A corrigida fiel, que é a que eu uso, ao fim dos 7 anos farás remissão. A King James, em português, ela diz: no final de cada 7 anos, as dívidas serão canceladas. A Torá hebraica, traduzida para o português, traduzida pelos judeus mesmo, né, não cristãos, ao fim de cada 7 anos farás o ano sabático. A palavra remissão, que aparece nas nossas traduções, em hebraico é shemitah. Shemitah significa suspensão de cobrança de tributos, significa remissão, perdão da dívida e libertação. Pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, muita calma nessa hora. Segundo os Hebreus, todo 7º ano, desde a data da criação, é shemitah, é ano sabático. É o que ele
como traduz aqui a Torá hebraica, né? O ano sabático. Assim, como o sábado, o sétimo dia é o dia de descanso, quer dizer, se trabalha de domingo a sexta, o sábado descansa. É o descanso semanal das pessoas, a terra também tem o seu descanso. O Shemitah, pois, então, depois de 6 anos, não se fazia semeadura, a terra entrava em descanso. No Shemitah, então, o ano sabático, é proibido semear o campo, podar a vinha, cegar o que nascer na seara, e até colher as uvas da vinha não podada. E mais, todos os escravos hebreus, eles eram libertados. Acontece que o povo de Israel, como nação organizada, depois que Josué leva esse povo até a terra prometida, Canaã, ele nunca obedeceu o Shemitah por 490 anos, desde o princípio da história. Desde o registro lá de 1 Samuel 1. Então, assim, Israel entrou na terra prometida, ele nunca obedeceu ao Shemitah. Então, essa obediência só seria possível através da fé em Deus. Por quê? Olha, vocês imaginam 7 anos, 6 anos, planta, colhe, 1 ano, o 7º ano, não pode fazer nada. Vai viver de quê? Da dependência de Deus. E isso, o judeu, essas gerações são 490 anos. Eles com medo de passar fome, com medo de sofrer dificuldades financeiras, o povo não teve fé para obedecer. Então o que faz? Deus fez juízo sobre Israel e condenou o cativeiro da Babilônia, para pagar cada Shemitah roubado do Senhor nesses 490. Se você dividir 490 por 7, dá 70, que são os 70 anos. E está escrito lá em 2 Crônicas 36, 21. Eu vou ler pela tradução da King James, atual em português. Tudo em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias, a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Então, a primeira lição que Israel aprendeu é que ninguém rouba o que é do Senhor sem que a conta chegue. 490 anos eles brincaram com a palavra de Deus. Deus os levou para cativeiro e lá no cativeiro eles ficaram 70 anos pagando cada Shemitah. O que a gente aprende com isso? Para não ficar grande, eu tirei a parte que fala do Afeganistão, que foi muito interessante de ver. A gente está vendo o Afeganistão, vendo as situações, mas ela tem algo a ver com isso. Mas o que a gente aprende então sobre o Shemitah, o ano sabático? Primeiro, que ele é um ano de juízo de Deus. Por quê? Por causa da rebelião. Quanto mais, o que aconteceu? Durante 490 anos, Israel se rebelou, não confiou, não obedeceu. Então, foi pagar. E assim, na história de Israel, a gente vai vendo que todo ano do Shemitah é um ano que acontece coisas. Por exemplo, em 1917, a Revolução Socialista foi uma tragédia para os russos, abalou o mundo, e se não fosse ela, não haveria Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus. No Shemitah de 1931, em 12 de setembro, tinha que ser o meu mês, né? Numa terrível crise financeira, a Inglaterra abandonou o padrão ouro, o famoso padrão que era o seu orgulho, desencadeando falhas no mercado financeiro e falências em diversos bancos ao redor do mundo, causando uma grande catástrofe financeira. Em 11 de setembro de 2001, há 20 anos atrás, exatos do dia que eu estou falando com vocês hoje, ano de Shemitah, 2 aviões comerciais sequestrados foram arremessados contra 2 edifícios do complexo de World Trade Center, em Nova York, as famosas Torres Gêmeas, matando quase 3.000 pessoas.
Esse aqui é só uma interpretação de alguns irmãos que eu estive vendo, que acredita, com base em Judas 1, 14 e 15, como fala que o Senhor vai vir, ele diz lá, né, e destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Acreditam que Jesus, quando voltar, volta no ano Shemitah. Quando ele voltar, então, a gente confere. Deixa anotadinho aí, nós vamos conferir se é mesmo. Era mesmo! Né? Então, até porque, no entendimento, a grande tribulação, a famosa grande tribulação, o que é? Ela vai envolver um ano de Shemitah, porque ela é 7 anos, né, conforme profetizou lá Daniel 9, 27. E ele firmará, falando do anticristo, né, firmará aliança com muitos por uma semana de anos, são 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Durante 3 anos e meio, vai cumprir aquilo que Jesus fala em Mateus 24, ele vai se assentar ao trono, né, nas asas da abominação. A palavra no original, tanto em hebraico como em grego, fala o quê? Que ele vai se assentar no trono do Senhor lá, que vai ser reconstruído o terceiro templo. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, a ênfase aqui é que todo o castigo que veio porque faltou confiança. Faltou confiança. Só para curiosidade, dia 7 de setembro agora, essa agitação toda agora, desse ano, começamos um novo ano de Shemitah em Israel, é ano novo lá. Portanto, não se esqueçam que a pandemia está rolando solto, com variantes e tudo, e há um mover, já teve um país aí que já está oficialmente só com bitcoins, só com moeda virtual. Só com moeda virtual, não tem mais papel moeda. Né? Aí a gente olha lá, Apocalipse 13, não vai poder comprar sem ter a marca. Mas muito bem, vamos voltar agora para Hebreus 11. Eu vou fazer uma comparação, antes de entrar na palavra, de várias traduções para a gente ver como cada um expressa essas palavras. A minha tradução, nós já falamos, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A revista é atualizada que vocês usam. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A King James, atualizada em português. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. E a Bíblia Viva traduz: que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. A palavra certeza, como traduz a atualizada, ou firme fundamento, como traduz a corrigida fiel, em grego é upostasis, que significa fundamento, princípio. Eu gosto dessa tradução porque ele fala de princípio. Quando nós aprendemos os 6 princípios, né, que eu, como alguns aqui aprenderam com o pastor Arthur, fala de fundamentos. Então, aqui em Hebreus 11, ele está continuando o que ele fala em 6. Só que lá ele cita 6 princípios, aqui ele está falando só de um. Então, que a fé é um fundamento, ela é um princípio, não é? Também significa certeza, como traduz atualizada, né? Certeza quer dizer algo que não oferece dúvida. Mas também ela significa garantia, é um documento que garante a propriedade, assim como a escritura da sua casa, o CRV do veículo. Então, a fé, nessa primeira impressão, ela é uma garantia. A palavra esperam aí, o verbo, eupidzo, quer dizer, o verbo grego quer dizer esperar com alegria e completa confiança. Ter esperança por confiança. Aí ele fala de prova, é a prova, a minha tradução traduz como prova, atualizada como convicção. A palavra elengikons, quer dizer, prova mesmo, a verificação de que algo é verdadeiro. Você vai lá, prova e vê, não é, realmente, não é uma nota falsa, por exemplo. Convicção, quer dizer, é uma opinião firme a respeito de alguma coisa. E fatos, traduz atualizada, coisas, traduz a minha
a corrigida fiel, né? Pragma quer dizer coisa mesmo, né? No sentido de tudo que existe, qualquer coisa. Fatos, considera aí tudo aquilo que acontece, que é feito. É aquilo que existe no sentido forense. Então, veja bem, para que a gente possa entender isso, eu vou fazer uma rápida apresentação da Epístola de Hebreus. Ela foi escrita provavelmente por volta do ano 70. O autor desconhecido. Não vou entrar nessa questão para não alongar. Tem muita gente que acha que foi o apóstolo Paulo, mas existem provas seguras de que não foi ele, não. Mas o que estava acontecendo? Os cristãos judeus daquela época, que estavam na diáspora, quer dizer, espalhados pelas nações, eles falavam grego. Eram judeus, mas eles falavam o grego. Imagina nós, se morássemos nos Estados Unidos, somos brasileiros, mas a gente fala inglês, todo mundo fala fluentemente. Então, o autor vem e escreve para nós em inglês. Por quê? Estamos nos Estados Unidos, vai mandar para a gente lá. Então, ele pega e manda. Estava no Império Romano, a língua oficial do Império Romano não era o latim, era o grego, como o inglês hoje é a língua comercial no nosso tempo. Então, o que acontece? Eles usavam uma tradução, a qual Jesus usou, os apóstolos usaram, chamada Septuaginta, que foi uma tradução do Antigo Testamento, em hebraico, se passou para o grego, por, segundo consta, aí, 72 rabinos hebreus, que eram também versados em grego. Então, essas traduções, inclusive as citações que nós temos no Novo Testamento, praticamente quase todas elas são da Septuaginta. Então, a gente vê eu vi muita pregação e muita conflito teológico, porque não entende isso. Então, às vezes, algumas coisas não dá para entender, porque não se tem uma compreensão de como ela era no Antigo Testamento. E é exatamente isso que a gente está falando da fé. O propósito aqui, então, o que é? Os cristãos, eles começaram, esses judeus, eles fizeram uma confissão de Cristo verdadeira. Só que o que acontece? A perseguição do Império Romano, ela foi... Esse período de Atos 2, as coisas estavam boas. Só que depois as coisas ficaram ruins para os cristãos. E eles, então, você vê o reflexo do que eu vou falar, se você ler 1 Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2. Eles aguardavam a vinda de Cristo para aqueles dias. Só que Jesus não vinha e demorava, e não veio, né? Então, as perseguições foram aumentando. A gente vê no capítulo, eu não sei se é o 10 ou 12, que ele fala, vocês ainda não suportais até o sangue. Então, havia perseguição, invasão, eles invadindo casa dos cristãos, tirando todas as coisas, eles perdendo os bens. Então, o que acontece? Os cristãos estavam num dilema. Será que havia valido a pena trocar o judaísmo pelo cristianismo? Esse era o dilema. Por isso que ele faz a melhor exposição que você encontra do Antigo Testamento no Novo Testamento em Hebreus. Ele explica com detalhes, porque eles entendiam o que ele estava falando. E aí, nesse capítulo aqui, ele vem falar sobre fé, que é o tema que nós vamos abordar. Quando a gente pega na palavra de Deus, nós lemos lá, a salvação é pela fé, Efésios 2:8. A justificação é pela fé, Gálatas 2:16. A unidade da fé, Efésios 4:13. Mas o que é fé no original? É essa a questão. Para que a gente entenda é o seguinte, fazer tradução não é uma tarefa fácil. Quem estudou na escola, lembra dessa tarefa do professor, por exemplo, a gente estava aprendendo inglês, tinha que traduzir do inglês para o português. Meu Deus do céu, como que a gente traduzia errado? E tinha que aprender muito. Então, quando vai se traduzir a Bíblia, não é fácil. Os italianos até dizem, né, que o tradutore era um traditore, que o tradutor é um traidor, porque nem sempre ele consegue extrair, e é muito difícil isso, basicamente quase impossível, você extrair o máximo do sentido profundo da palavra no original para um idioma. Isso sem falar que existem palavras que não se consegue traduzir. Por exemplo, eu fiz esse teste, vi falar, entrei no teste, entrei no Google Tradutor e tentei traduzir a palavra saudade em vários idiomas. Não tem. Ele não tem. Tem outros que eles jogam palavras que não tem nada a ver. Então, existem essas dificuldades. E existem algumas palavras, o próprio inglês, tem palavras em inglês que você não consegue traduzir para o português. Você dá uma ideia. Então, existem palavras que não se consegue traduzir com o sentido profundo.
E é importante a gente entender o seguinte: se eu pergunto para você qual que é a definição de fé, o que você entende por fé? A gente costuma sempre pensar, não, fé não se explica, porque fé é uma coisa abstrata, uma ideia. O judeu, os judeus, né, os antigos hebreus, eles não tinham essa ideia de abstrato, de coisa, de ideia, sem que você entenda. Para eles, tudo tinha um sentido físico, concreto, real, mesmo espiritual. Por exemplo, como que eles disseram? Vão dizer que o Enoque era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Você olha lá em Gênesis 5, 22, está, andou Enoque com Deus. Ou, em Gênesis 6, 9, Noé andava com Deus. Eles usam um tempo verbal, aqui, que não tem em português, chamado itpael. Se a gente fosse explicar isso, é mais ou menos o seguinte, vou pegar um exemplo prático. O Amir, para onde a gente convida ele, ele vai com o violão dele. Onde ele for, ele está com aquele violão. Você pode subir, está com o violão dele. Eu não levo o meu violão para tudo quanto é lugar. Se nós fôssemos colocar qual dos dois que está usando o tempo itpael, é o Amir. Está sempre com o violão. Então, ele dá uma ideia de intensidade. É uma coisa intensa, correto? Então, quando ele fala que Enoque andava com Deus, o Noé andava com Deus, quer dizer, era uma coisa, assim, que ele gostava de andar, ele fazia aquilo, era uma coisa, assim, acima da vontade comum. Até os sentimentos, para eles, é uma coisa concreta. Você lê lá em Êxodo 7,13, ele fala assim, porém o coração de Faraó se endureceu. Quer dizer, ele se tornou em pedra. Então, para o hebreu, nada é abstrato. Então, fé, como nós a conhecemos, é uma palavra que, quando esses tradutores que eu falei para vocês, os rabinos, foram traduzir o hebraico, eles pegaram a palavra emuná, que aparece em hebraico, e a melhor palavra que poderia se aproximar do sentido de emuná era pistes, que eles colocaram, então, no Novo Testamento. E pistes tem um sentido de fé religiosa dos cristãos, de convicção de que Deus existe, ficou apenas no sentido de crer. Então, quando a gente fala de fé, eu imagino sempre o crer, porque esse é o sentido que entrou a palavra. Por isso que a gente vê, por exemplo, para vocês terem uma ideia como é que palavra muda o entendimento, a palavra fé em português, ela vem do latim, fides, quando traduziu, o Jerônimo traduziu o Novo Testamento para o latim. Aí significa o quê? Crer é acreditar. A palavra acreditar, ela vem do francês, significa dar importância. A palavra importância vem do latim e significa trazer para dentro. Quer dizer, nada a ver com a palavra emuná. Então a gente não tem um sentido original da palavra. Por quê? Você pode crer em qualquer coisa. Não quer dizer que seja emuná. Isso aí é bem pouco para explicar. E eu tive a curiosidade de procurar na internet. A língua portuguesa tem mais ou menos aí uns 800 anos. Tanto o francês, o italiano, o espanhol e o português vêm do latim vulgar. A língua espanhola é mais velha. Ela é um pouco mais velha. Mas a nossa língua ela tem mais ou menos 800 anos. Então imagine que a palavra fé, se você pegasse traduções com 1000 anos atrás, não tinha a palavra fé. Então, aí me deixou mais curioso. Falei, meu Deus do céu, então eu quero ver essa palavra. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A gente diz assim por ignorância, olha, aquela pessoa tem muita fé. Ela não é convertida, mas ela tem muita fé. Aí você chega na casa dela, está cheia de imagens. Tem um monte de objetos. Vocês viram como é que a gente deturpa a emuná? Emuná não é isso. Aí você vai com um colega, ele fala, onde você está indo? Eu estou indo lá na lotérica, eu vou fazer uma fezinha na Mega Sena. Vocês viram como é que a gente deturpa o sentido de emuná? Isso não é emuná. A palavra em Abacuque 2, versículo 4, está escrito assim, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A palavra traduzida por fé aí, em hebraico, é emuná. Emuná, ela significa 4 coisas, porque ela vem de 4 palavras. Ela vem da palavra imun, que significa treinamento. A fé tem que ser treinada. Por isso que nós vemos muitos cristãos que começam a jornada e não terminam. Ela vem de amã, significa firmeza, agarramento. Ela vem de amém, o famoso amém.
vem dessa palavra que significa confirmar, nisso eu creio, né? Que a gente usa no final das orações. E ela vem de emun. Emun quer dizer confiança, fidelidade e firmeza. Emuná é o feminino de emun. Vamos dizer assim, a palavra confiança, a palavra fidelidade, firmeza, elas expressam melhor para nós, elas são mais concretas para traduzir a palavra emuná. Então você começa a entender o que é. Porque se a gente vê, hoje tem fé pagã, tem fé idólatra, né? Que são imagens, objetos, fé em feitiçaria, que são esses objetos que se dá poder, mesmo dentro da igreja evangélica. Mesmo na igreja evangélica tem nascimento ungido, rosa ungida, tudo isso é uma fé em feitiçaria. Isso não é emuná. É fé na placa da denominação, se você não for dessa denominação, você não é salvo. Fé religiosa, eu sou em casa sozinho, eu sou igreja. Fé supersticiosa, né? No final do ano tem que passar com roupa branca. Tudo isso é uma deturpação da verdadeira palavra. E mais, quando a gente fala que a fé nasce pela pregação, a fé vem pela pregação, na tradução de vocês, Romanos 10, 17, e a pregação pela palavra de Cristo. A minha diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé aqui, ainda que Paulo esteja falando de pistes, escrevendo, ele está lembrando de emuná. Agora que eu estou falando com vocês, a palavra está sendo liberada, isso alimenta a nossa fé, a nossa confiança. Quer dizer, é algo para ser compartilhado todo dia. Quando nós colocamos a fé apenas como o ato de crer, eu já criei lá no passado. Não, a palavra para o hebreu, por isso que em Hebreus 11, depois ele cita uma galeria de homens e mulheres que vivenciaram isso. Emuná era uma confiança constante em Deus. O Talmud judaico, ele fala assim, Moisés entregou 613 mandamentos. Davi reduziu a 10, Isaías a 2, mas Abacuque reduziu a 1. O justo pela sua fé viverá. E esse texto de Abacuque, ele vai para o Novo Testamento. O autor de Hebreus usa e Paulo usa 2 vezes. E quando a gente fala de emuná, de confiança, nós estamos falando do caráter de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 32, 4 fala assim, ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel. Famosa frase que a gente usa tanto como base no Novo como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, depois ele fala, e jamais comete erros, Deus é bom, sábio e justo, pela King James. Esse Deus, esse é fiel, é emuná. Então fala que Deus é de confiança, Deus é fiel, fidelidade. Isto quero dizer o seguinte, simplificando que a emuná, a fé, a confiança, ela determina a sua identidade como cristão. E a sua identidade, ela determina o tipo de vida que você vive com Deus. Então, quando ele cita em Hebreus 11, ele cita pessoas que alcançaram um nível de confiança muito grande. Por exemplo, em quem que você confia? Uma pessoa que você confia. O marido, na esposa? Muito bem. Você deixaria ele fazer uma cirurgia em você? Ou ela fazer uma cirurgia em você? No coração, por exemplo? Você precisa fazer uma cirurgia no coração, você deixaria o seu marido fazer ou a sua esposa? Não. O conhecimento que você tem dele, sabe que ele não tem condição de fazer isso. Aí aparece um cardiologista. Esse eu tenho confiança. Correto? É isso que é a palavra, emuná. Eu sei quem é Deus. Então, por que é que as pessoas suportam provas, tribulações? Porque elas sabem quem é Deus. Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Então, ele sabia em quem ele confiava. Quando ele foi preso, que desanimou os cristãos, ele escreveu para os filipenses que aquilo era para o bem do evangelho. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha convicção, então a fé dele não era apenas um crer. Ele confiava, ele sabia que cada detalhe da vida dele estava sob os cuidados de quem ele exerceu confiança. Então observem, em Provérbios 28, 20, que texto bonito que nós gostamos. O homem fiel será acumulado de bênçãos, na tradução que vocês usam. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo.
hebraico, o homem com emuná será coberto de bênçãos. Então não é o homem que crê que será coberto de bênçãos, mas é o homem que tem confiança constante no Senhor que será. É essa a revelação de Deus. É o homem que confia 24 horas por dia no Senhor, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias por ano. Então emuná não é um fato para o passado. A tradução da Bíblia judaica completa, agora de cristãos, judeus. Aliás, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Os judeus, cristãos ou não, eles abominam a tradução em português, fé para emuná. Se você conversar com um judeu, ele fala, você está totalmente furado. Vocês não têm ideia o que é emuná. Olha como que diz Hebreus 11:1, na tradução da Bíblia judaica. A confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Pela confiança, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Então, ele expressa aqui o quê? O entendimento de emuná. Ele sabia que, embora no original está pistes, o autor sagrado, até porque era judeu, ele está falando da emuná do Antigo Testamento. A confiança em Deus, ela aumenta conforme o nosso relacionamento com Deus. Para todos os casados, quando você conheceu sua esposa, né, hoje o seu marido, naquele dia, no primeiro dia, você já casaria com ele? Com ela? Primeiro dia? Não. Ninguém tinha confiança. Como é que desenvolveu a confiança? Com o passar do tempo e a afinidade. Como é que é o relacionamento no namoro? Se pudesse ver todo dia, não é? Toda hora. Exatamente isso. Isso trouxe confiança. Porque é que muitos cristãos hoje, a pessoa fala assim, aquela expressão, olha, eu não sinto nada, eu vou no culto, não sinto nada, eu estou vazio. Ora, gente, um relacionamento, imagina um relacionamento de namoro que você vê, você se encontra a cada 1 ano. Tem futuro? Eu estou namorando, opa, a gente se gosta. E quantas vezes você se vê? A gente se vê uma vez por ano. Todo dia de Natal, 25 a gente se encontra. A gente vai se encontrar agora esse Natal, depois só... Tem futuro esse relacionamento, gente? O que é isso? Ninguém se conhece. Então, a gente não conhece Deus. Emuná é a manifestação do exterior do que a pessoa creu. O problema é que emuná e crer andam juntos. Emuná e crer andam juntos. Mas eles não são a mesma coisa. É possível você crer sem ter confiança, né? Sem ter emuná. Tiago diz assim lá em 2,19, tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e tremem ou estremecem. Você crê? Tá bom, os demônios também. Mas os demônios não têm emuná, não têm confiança em Deus, senão eles não fariam o que fazem. Mas é impossível você manifestar emuná, confiança, sem crer. Você entende? Então, não é porque crê que tem emuná. A emuná, a confiança é algo constante, é algo diário. Eu confio em Deus em toda circunstância. Porque é fácil confiar em Deus quando está tudo bem. Eu creio que o Jaime teve uma prova do que como ele precisou ter emuná, onde ele passou. Não dá, eu não consigo entender. Por quê? Foi uma experiência dele. Uma experiência pessoal. Sei quando eu estive com o meu problema de estômago, inclusive com desconfiança de que tinha câncer. Tive que aprender a ter confiança. E fui honrado em todo momento. Então isso eu digo sempre assim, na área de finanças, acho que pastor que é de igreja rica, bem abastada, dificilmente vai ter uma experiência de confiança na área financeira. Mas pastor de igreja pequena, cada mês é um mês. Pagou as contas, mês que vem só o Senhor sabe. A gente não tem ideia. A gente não tem, você não sabe, meu Deus, olha, tem que confiar. De repente, Deus envia um abençoado daqui, um abençoado dali, e vem e supre.
Então é a confiança. Emuná também está ligado a chamar. Deuteronômio 6,4 está assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra ouve, em hebraico, é chamar. Chamar para o ser humano, porque chamar tem dois sentidos. Ela tem três significados: para o homem e para Deus, quando é para Deus. No caso aqui, eu estou falando quando ela se refere para nós. Significa ouvir, entender e obedecer. Então, quando ele fala, ouve, ó Israel, ele está dizendo, ouça, entenda e obedeça. Simples assim. Mas dizia, por que eu uso muito o Antigo Testamento? Porque não dá para pregar o Novo Testamento sem um Antigo. Não tem. Você vai fazer distorções, como a gente vê pela internet. As pessoas que desprezam o Antigo Testamento. Por quê? Ora, Jesus pregou qual testamento? Ele era o Novo Testamento, mas ele pregou o Antigo, ele só usou o Antigo. Os apóstolos e a igreja, até ser escrito o primeiro livro, foram o quê? Pregando, porque na verdade eles eram a igreja. Quando a gente lê o texto que o Altamir leu, Atos 2,42, não estava escrito ainda quando eles estavam vivendo aquilo. O Lucas nem era convertido, ele vai ser convertido mais para frente. Porque quem escreveu Atos não foi nem judeu, foi um grego. E Deus o chamou para aquele filho, ele nem convertido estava. Então eles estavam vivenciando aquilo. Aí a gente consegue entender, por exemplo, como ele fala aí, né, sem emuná é impossível agradar a Deus. Digo-vos que nem ainda, Jesus fala, em Israel tenho achado tanta emuná, Lucas 7,9, tanta fé, tanta confiança, quando aquele soldado que foi a fé que ele maior encontrou naquele comandante. Ele falou, não precisa ir em casa não. Basta dizer uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Jesus se admirou de ver que confiança esse homem tem. Então não apenas ele creu, mas ele confiou que se Jesus dissesse uma palavra, ele ia chegar em casa e encontrar o que encontrou de fato. Então Jesus se admirou porque nem entre os religiosos ele encontrou tamanha confiança em Deus. Então, emuná, a confiança que nós conhecemos como fé é algo contínuo. A gente tem que manter continuamente, por isso que ele fala de treinamento. Como que se treina a confiança? É diário, todo dia. Veja bem, a fé ela não é cega. Eu já vi muita gente falando que a fé é cega. Não, fé cega se chama fideísmo, que é uma doutrina que despreza a razão. Tipo assim, estou falando coisas que eu ouvi, tá? Eu ouvi isso em rádio, em pregação. Vende a tua casa e faz oferta aqui para a igreja. Vai lá, faz um empréstimo e dou aqui. Isso é fideísmo. Tanto que existe uma artista famosa que ela foi numa determinada igreja rica, por causa do fideísmo, ela doou toda a fortuna dela, passou por necessidade, a igreja não acolheu e agora ela entrou na justiça contra a igreja para devolver o dinheiro. Aí perguntam, mas não era fé? Não, é fideísmo. Isso é fideísmo, é uma coisa cega, uma coisa sem direção, feita por instinto. Como que o judeu explica a emuná? Imagina que você está no meio do mar, você nadou, você está no meio do mar, você ainda tem metade do mar para chegar na margem. Você não tem mais forças. Você sabe que você vai afundar e morrer. De repente, aparece um tronco boiando. E você olha nele, meu Deus, é minha chance. Você agarra esse tronco, não vai largar mais, e deixa ele ir. Isto é emuná, para o hebreu. É essa confiança, você se agarra numa confiança que você não larga mais. É por isso que eles colocam como elemento de salvação o seguinte, a minha mão está agarrando firme a mão de Deus, que também agarra a minha mão e não quer me soltar, porque Deus nunca soltaria a gente. E eu também não quero soltar a mão de Deus. Então, é algo de agarrar mesmo. É uma confiança em que não há o que faça eu abrir mão. Isso vai fazer a diferença na grande tribulação, em que os cristãos vão ser obrigados a renegar Cristo para aceitar a marca da besta. Isso acontecia na época do Império Romano, em que os cristãos eles eram submetidos a algo muito parecido.
O Plínio narra isso, que eles chegavam, chamavam os cristãos e diziam, você é cristão? Perguntava 3 vezes. Se ele confirmasse que era cristão, era assassinado. Mas ele ainda dava 3 chances, se ele falasse que negasse Cristo, eles recebiam o perdão e iam embora. O que fazia com que os cristãos morressem, mas não abriam mão de Cristo? A confiança. A confiança sempre fez a diferença. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo muito mais do que apenas crer. Mas é interessante que essa palavra, emuná, ela é vista como uma porta, como acesso para um novo caminho. Os americanos chamam isso de doorway effect, efeito porta. Você já teve essa experiência de você passar, você está procurando alguma coisa na sua casa, aí você passa por uma porta, quando você chega do outro lado, você esqueceu o que você foi procurar? É isso que eles chamam de efeito porta, né? O doorway effect. Porque o nosso cérebro, ele deleta a dimensão passada, e ele se prepara para uma nova dimensão. Então isso faz com que eu entenda que quando eu me converti, quando eu exerci realmente essa confiança no Senhor Jesus, eu tenho que atravessar essa porta, essa outra dimensão. Então, uma era a dimensão da carne, agora é a dimensão do Espírito. Uma era a dimensão do eu faço, agora de Cristo em mim. Como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É uma nova fase, é uma nova dimensão, eu sou uma nova pessoa. Isso tem, Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas já passaram, para aquele que está em Cristo, eis que novas se fizeram. Então, é uma nova, é algo novo, não é apenas eu creio. É uma coisa triste, como eu falei, as pessoas dizem muito hoje, a gente escuta muito hoje os cristãos falando que está cansado, que não sente nada, porque cristão, o evangélico moderno é muito do sentir, né? Paulo fala, a gente não anda pelo que a gente vê, não é pela fé, é o emuná, é a confiança. E o que acontece? O cérebro humano, ele acostuma facilmente, ele é muito preguiçoso. Eu vou dar 2 exemplos básicos. Quem dirige, ou quando você anda, você pega o mesmo caminho. Você já teve a experiência, você está dirigindo, às vezes você está distraído, quando você vê, você está em casa. Você nem lembra onde você passou. Por que eu vim? Porque o cérebro acostuma. Por isso que eles falam que é bom você sempre estar mudando, fazendo trajetos diferentes. Porque o nosso cérebro, ele tem o costume de acostumar. E isso, infelizmente, acontece na vida espiritual. Olha, você já, está bom demais, você já foi batizado nas águas, já recebeu o batismo com o Espírito Santo lá atrás, já falou 5 línguas, 5 palavras em línguas, está de bom tamanho, está isso. Você assossega, você relaxa. E esse relaxamento faz com que a sua confiança em Deus, ela fique estagnada. Você não tem mais, se a fé vem por ouvir, quer dizer, quando é liberada a palavra, você está lendo a palavra, você tem que estar em comunhão com a palavra, não tem outra forma. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quer dizer, não é só de comida para o corpo, mas você precisa dar comida para a alma, o espírito. O problema é que a gente não alimenta. Boa parte dos cristãos não alimenta a sua alma e o seu espírito, fica comendo bolachinha, salgadinho, não come comida de sustância mesmo, que sustenta a palavra. E isso faz com que a sua vida espiritual ela estagne. Então você vive com meio de problemas de confiança em Deus. Paulo fala em Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, eu chamo de BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente esquece, como que é? É só lembrar, BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que isso é feito? A palavra mente aqui em grego é nous, que fala do subconsciente, porque quando é mente mesmo é psique. Ele fala aqui o quê? Que eu tenho que renovar o meu subconsciente, e eu só consigo fazer isso pela palavra do Senhor. Já fazendo um fechamento.
Quando a gente olha essa necessidade de renovação, de confiança, de mudança, a gente vê que os apóstolos, eles tinham uma mesma palavra. Por exemplo, Paulo escreve em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é muito mais do que doutrina. Ele fala de um nível de confiança para que a gente tenha um conhecimento profundo de Cristo. É algo que é levado como filhos de Deus. João escreve em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aí Pedro diz, e esse de Pedro eu vou explicar cada palavra, porque ele fala que, eu disse para vocês que a emuná, a fé, essa confiança, ela tem que produzir. Se ela não produzir essas coisas que nós vamos ler, então algo está errado comigo. Ele fala assim, Pedro escreve na segunda carta, capítulo 1, versículos 4-7, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí ele completa, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, todo esforço, acrescentai a vossa fé, emuná, a virtude em grego aretei, quer dizer conduta moral ética. Olha a palavra, virtude é conduta moral ética, então o cristão tem que ter isso. Depois ele diz, e a virtude, a ciência, gnosis aqui, é um conhecimento, algumas traduções até traduzem como conhecimento, um conhecimento mais profundo, por quê? Tudo que a gente conhece superficialmente, a gente não se aprofunda, isso não modifica a nossa vida. O médico, se o médico ficar só com o conhecimento da faculdade, ele fica atrasado, ele tem que se aperfeiçoar, o cristão também, e na sua profissão, se você não se aperfeiçoou, eu sou tributarista, se eu não me aperfeiçoar, como é a legislação brasileira em termos de tributo, é terrível, estão querendo deixar ela pior ainda, eu não consigo trabalhar. O cristão da mesma forma precisa atualizar sempre, por isso que a gente precisa estar, não só lendo a Bíblia, mas também ouvindo. Aí ele diz, e a ciência, a temperança, a palavra engikratia, em grego quer dizer o autocontrole de temperamento e de paixões, o autodomínio, seria o freio, né? É o freio do cristão. Você vai falar coisas que não deve? Usa o freio. É o autodomínio. A temperança é o autodomínio. Isso evitaria escândalos sexuais, isso evitaria agressões. A gente vê cristão xingando, brigando, saindo no tapa, nervoso, xingando porque não tem isso. Então a sua fé, ela tem que produzir isso, a sua confiança. Ele fala de paciência, né? Acrescentai a temperança, a paciência. A minha tradução coloca paciência, a de vocês temperança. É a mesma palavra traduzida, o pulmonei, quer dizer, paciência nas provações, para que você não se desvie do propósito. Então é a capacidade do Espírito Santo de produzir na nossa confiança em Deus, a nossa fé, essa capacidade, essa paciência de suportar todas as coisas. Depois ele fala paciência, piedade. A palavra iusebia aí, ela fala de uma santidade movida pelo temor de Deus, uma coisa do coração, não é uma coisa imposta. Você procura realmente uma vida consagrada a Deus, por quê? Porque no teu coração você quer ser exclusivamente do Senhor. E aí ele coloca a palavra que entra a nossa finalidade. Ele fala, e a piedade, o amor fraternal, Filadélfia, o amor que os cristãos têm que cultivar uns pelos outros. O amor fraternal é o amor que somente a unidade nos possibilita. Aliás, quando tem amor fraternal, tem unidade. Uma coisa puxa a outra. E ele fala depois, e é o amor fraternal, o amor, o agapei, o famoso amor de Deus. Esse aí é o amor por todos. Então a gente tem que ter amor por todos, mas o amor que a gente tem que ter para os irmãos é exatamente aquilo que o Altamir colocou no começo, na leitura dele lá, né? Eu tenho que realmente aceitar meu irmão, com todos os defeitos, qualidades, eu tenho que fazer com que tudo isso seja possível a nossa convivência, ela seja a melhor possível. É isso que faz a diferença. E por último,
dos apóstolos, né? Tiago escreve assim, agora nós vamos entender melhor esse texto. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé, emuná, sem obras é morta. Você já não viu tanta gente falando que Tiago e Paulo estão em conflito? É porque não entende a palavra no original. A palavra em si só, emuná, ela só é emuná, só é confiança se ela produz frutos. Quando ele fala que a fé sem obras é morta, isto é, não é emuná, não é confiança, porque a confiança em Deus produz frutos. O exemplo dos irmãos ajudando os irmãos do Paquistão, do Afeganistão, é algo do coração dos irmãos. Então isso é produção dessa confiança. A confiança em Deus faz eu me mover para ajudar, eu fazer as coisas. Então assim, quando ele fala que a fé sem obras é morta, é a mesma coisa que dizer o seguinte, essa fé não é emuná. Porque a fé verdadeira é uma confiança, essa emuná é uma confiança, é algo que está no relacionamento entre eu e Cristo, e isso, naturalmente, vamos explicar o seguinte, você já teve experiência, vou dar duas experiências aqui, vocês vão entender essa questão de ação-reação. Você já comeu ou bebeu algo, você foi pôr na boca, você não sabia que estava quente demais, aquele meio que queimou a garganta? Você ficou calmo assim, não fez nada? Meu Deus do céu, não é? Ou então, sabe aquela experiência? Frio de agudos aqui, 2 graus, 0 graus. Você está tomando banho, com certeza ligou o chuveiro, está no máximo. Acontece alguma coisa, acaba a energia, bate aquela água gelada. O que acontece? Dá um pulo, vira, não é? Não, essas duas coisas, é impossível você não ter reação. Exatamente, é impossível. A confiança em Deus, a emuná, aquilo que nós entendemos por fé, ela entrar na sua vida e você não ter reação. Tem que haver reação. Tem que ter, para ser verdadeira. É por isso que o Tiago fala que a fé sem obras é morta. Quer dizer, ela não é emuná. Então, não, uma coisa não necessariamente, o fato de a pessoa crer, se ela não produz fruto, ela não é realmente uma confiança em Deus. E isso, é por isso que Paulo escreve lá em Efésios 2, 8, 10. Porquanto pela graça sois salvos, que foi o hino cantado, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nela andássemos. Então, Deus precisa de uma nova versão em nossas vidas. Quando a gente vê um cristão hoje que não ora, ele não lê Bíblia, não muda o seu caráter, a única coisa que muda dele é de igreja, né, de congregação. Não ora, não lê Bíblia, ele não gosta de se congregar. Então a gente entende, passa o tempo, que a sua fé, ela não é emuná, ela não é uma confiança em Deus. Ela não está reagindo, ele está acomodado, ele chegou num nível e se acomodou. O seu cérebro acomoda e ele não consegue reação. Então, concluindo o que eu comecei no início, Israel foi castigado no cativeiro da Babilônia porque ele não teve emuná. Ele não teve uma confiança de se agarrar na mão de Deus e nunca mais largar. Então, hoje, eu creio que o pior nas nossas vidas está quando nós vivemos uma vida cristã com uma fé apenas de um crer teórico. É essa fé, muitas vezes religiosa. A maioria das pessoas tem uma fé religiosa, mas não é a confiança. Então, quando eu falar de fé, entenda a confiança. Emuná é confiança. É confiança em Deus, no caráter de Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus é. Então, é como Jó, tudo destruído, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se acalmou. Deus não tinha feito nada ainda na vida dele, mas só de ele ouvir a voz do Senhor, ele já acalmou. Por quê? Ele disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Então ele aprendeu a confiança em Deus. Pai Celestial, eu agradeço o privilégio de ter entregue esta palavra, e que nós possamos crer muito mais de uma confiança em Ti. A Tua palavra nos diz que nós possamos fazer como os Teus filhos fizeram no passado, a Tua igreja primitiva, Senhor. Possamos, como os apóstolos, ter uma confiança verdadeira em Ti a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.